Devocional. Segundo o dicionário, devocional é a demonstração da devoção e admiração por algo ou alguma coisa, normalmente relacionado com aspectos religiosos. No âmbito religioso, devocional é o período que uma pessoa separa para se dedicar a Deus, ou seja, fazer orações, agradecimentos e leituras sobre a Bíblia. Pode parecer simples ou raso citarmos o devocional como uma das chaves para um assunto tão profundo quanto o fogo do Espírito Santo. Mas como já citamos anteriormente, o profundo em Deus começa com simples princípios, ok? Então, como eu já pedi para você anotar essa frase, é muito importante. O profundo em Deus começa com simples princípios, ok? Olha que interessante, irmãos. Levítico 6, verso 12. Olha que interessante esse texto aqui. Anote esse texto, Levítico 6, versículo 12. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, ok? O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Levítico 6, verso 12, ok? Então, irmãos, anote aí, Levítico 6, verso 12. Olha que interessante. O número 6 na Bíblia fala sobre o homem. Então, Deus está nos dando uma mensagem aqui. Deus está dando uma mensagem para nós, certo? E o número 12 na Bíblia fala sobre algo que passa de geração em geração. Um poder de Deus que vai passando de geração em geração, ok? Poder geracional. Então, Deus está nos falando, irmãos, sobre algo poderoso aqui que tem que passar de geração em geração. O que precisa passar de geração em geração? O sacerdote, leia aqui comigo, ó. O sacerdote, né? Não permitindo que o fogo se apague. Olha aqui, fogo, né? Destaquei aqui para vocês: fogo não se apagará, sacerdote e cada manhã, ok? E aqui nós vamos entrar na parte do devocional. A importância de você fazer um devocional todas as manhãs, ok? Então, irmãos, esse texto aqui é muito profundo de Levítico 6,12. Ele está nos falando que nós, sacerdotes, devemos colocar lenha no fogo do Espírito Santo todas as manhãs. O que é lenha? Quando você ora, você está colocando algo para que o fogo continue queimando. O que é lenha? Quando você lê a Bíblia, você está colocando algo para que o fogo do Espírito Santo continue queimando no seu coração. Quando você jejua, você está fazendo com que o fogo do Espírito Santo continue queimando no seu coração, ok? Nós somos sacerdotes e o sacerdote não deve deixar o fogo se apagar todas as manhãs. A Bíblia está nos ensinando isso. Em Levítico 6, versículo 12, uma mensagem para os homens, número 6, e falando sobre algo que tem que passar de geração em geração. Então, independente da geração que nós descobrirmos aqui esse texto, Deus está falando a mesma coisa. Sacerdote, não apague o fogo, coloque lenha todas as manhãs. Olha que profundo o que Deus está nos ensinando. Então, irmãos, isso aqui tem tudo a ver com o devocional, ok? Então, resumindo, o devocional é um tempo onde você fica com Deus diariamente, lendo a Bíblia, orando e meditando nas coisas de Deus, ok? E muitas pessoas, irmãos, estão procurando profundas revelações em muitas coisas, mas elas ainda falham nesse simples princípio aqui, devocional. Ela não consegue diariamente ter um tempo com Deus. Elas são inconstantes, elas são falhas no seu encontro diário, né, com o eterno, irmãos. Acontece a mesma coisa que aconteceu lá no Éden. Deus fica perguntando, aonde você está? E aí muitas dessas pessoas respondem, Deus, eu estou procurando revelações. Deus, eu estou procurando novas coisas, mas tudo parte de um princípio em Deus. Tudo parte de um princípio com Deus. Tudo parte de uma intimidade com Deus. Então, irmãos, nós precisamos compreender isso. A chave para o profundo em Deus está escondido nas pequenas coisas. A chave para o profundo em Deus está escondido nas pequenas coisas.
Irmãos, são pequenas renúncias que geram grandes unções. São poucas horas diárias entregues a Deus que geram grandes homens e grandes mulheres na presença de Deus que marcam as suas gerações. Sabe? Muitas pessoas estão procurando o segredo de grandes homens de Deus, mas se nós olharmos, irmãos, desde a Bíblia até os homens que vieram marcando a nossa geração, olhe para a vida deles, você vai ver que o fruto da vida deles é jejum, oração e Bíblia. O fruto da vida deles é aquilo que eles fazem quando ninguém está vendo. Quando ninguém vê, de manhã eles acordam e vão para o quarto orar. Quando ninguém está vendo, eles estão orando em línguas. Enquanto todo mundo está nas redes sociais, eles estão lendo a Bíblia. Enquanto todo mundo está desperdiçando tempo com coisas fúteis, né? Enquanto todo mundo tem, 15 minutos livre, entra lá no Instagram, esses homens estão orando, esses homens estão buscando a Deus. É o que eles fazem quando ninguém vê, que gera o fruto daquilo que todos veem. Entende? A chave para o profundo em Deus está escondido nas pequenas coisas, irmãos. Naquilo que ninguém vê, no secreto, né? E quantos de nós estamos dispostos a renunciar mais de nós mesmos, a renunciar no nosso tempo, a renunciar à nossa zona de conforto, né? Ah, Kennedy, eu não gosto de ler, é uma zona de conforto. Você está disposto a renunciar isso para ler a palavra de Deus? Kennedy, é muito difícil para mim parar, sair de tudo, desligar o celular e ficar 10 minutos no quarto com Deus. Mas você vai continuar na sua zona de conforto? Kennedy, é muito difícil para mim jejuar, você não tem noção. Vai continuar na zona de conforto? Irmãos, a unção de Deus, o fogo de Deus, o poder de Deus tem um preço. Tem um preço. A intimidade tem um preço. E é um preço diário. Ok? Então, eu quero falar aqui com vocês sobre a importância da disciplina diária, irmãos. Todos os cristãos precisam ter disciplina. Sem disciplina, não há santidade. Irmãos, a nossa vida espiritual deve ser regrada. A nossa vida espiritual deve ser planejada. Né? É óbvio, irmãos, que Deus sempre nos tira da zona de conforto. Eu estou falando isso aqui para vocês porque é um fundamento, é para nós começarmos. O fundamento, irmãos, é isso aqui, ó. É uma base, é um alicerce, ok? Então, daqui você começa a edificar algo para cima. O fundamento é a base, é onde você se apoia. Irmãos, eu já entrei no meu quarto para ficar 10 minutos com Deus e já fiquei horas. É óbvio, irmãos, que eu estou falando aqui para você fundamento, eu não estou falando uma regra, ok? Eu não estou falando que isso aqui vai te sustentar a sua vida toda. Mas, irmãos, é um fundamento, planeje. Amanhã eu vou passar o meu tempo com Deus nesse horário. Tenha disciplina, leve a sério as coisas com Deus. Por quê, irmãos? Porque nós planejamos férias meses antes, né? Nós planejamos as contas a serem pagas um mês antes. Nós planejamos filhos anos antes, né? Nós planejamos tantas coisas na nossa vida. E por que não planejamos o nosso tempo com Deus? Por que não organizamos as coisas de Deus com o mesmo empenho, com o mesmo foco que fazemos as coisas como que eu posso falar? As coisas naturais. Por que nós não planejamos da mesma forma as coisas espirituais? Irmãos, Charles Spurgeon certa vez afirmou o seguinte: se nós formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Isso é muito sério, certo? Então, uma dica aqui que eu posso te dar, ok? Sobre devocional. Primeira coisa, faça pela manhã, ok? O texto lá que nós lemos, Levítico 6,12, está nos falando sobre manhã. Nós falamos para vocês, deciframos aí tudo que está escondido no Pai Nosso. Jesus falando sobre a manhã, né? Irmãos, se você ler Salmos, você vai ler o salmista falando diversas vezes. Cantarei, ó Deus, o seu amor leal pela manhã, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Então, irmãos, planeje dar o seu melhor para Deus pela manhã, ok? Kennedy, é só pela manhã? Não, amanhã é um start, ok? Se você conseguir, tenha mais tempo com Deus, né? E aí, pela manhã planeje, mas aí é legal você ter uma intimidade com Deus, sabe? Tá no seu trabalho, quando você sair do seu trabalho, às vezes na volta para casa ali, já tem um tempo com Deus, entende? Viva uma vida espontânea em Deus, mas isso parte, irmãos, da espontaneidade, do profundo, isso parte
do devocional, ok? Eu sei que você vai ouvir muitas pessoas falando que não é isso, que você não tem que ter uma regra para ter um tempo com Deus, que você tem que ter uma vida com Deus aí, sentiu vontade, tem tempo com Deus, o Espírito Santo veio, você tem tempo com Deus. Se você quiser seguir isso, não tem problema, ok? Eu também tenho tempos esporádicos com Deus, mas tudo parte do devocional, irmãos. Precisamos ter uma disciplina, ok? É muito fácil nós vivermos uma vida com Deus na hora que nós queremos. Temos que ter uma disciplina, ok? Tenha uma disciplina espiritual. Faça pela manhã. Comece a oração, comece a leitura bíblica, comece a meditação, comece a oração em espírito, comece a adoração pela manhã. Se consagre a Deus pela manhã, ok? Então, primeira dica que eu tenho para te dar sobre devocional é faça pela manhã, ok? Outra dica aqui que eu posso te dar é ore consagrando-se a Deus todas as manhãs. Então, no seu devocional, tenha um período de oração, ok? Primeira coisa que você vai separar lá no seu devocional, se você ainda não tem um tempo diário com Deus, é oração. É muito importante, ok? Você orar pela manhã. Não deixe a oração para a última tarefa do dia. Quando você acordar, já consagre a Deus tudo que você vai fazer, todos os seus compromissos do dia, todos os seus pensamentos. Consagre a Deus o desejo de você viver em santidade, né? Consagre a Deus seus relacionamentos. Fale às pessoas que você vai se encontrar no dia, para que Deus prepare todas as coisas, os projetos, o seu trabalho, né? Para Deus te guardar do pecado, para Deus te guardar das tentações, para que Deus te ajude a não ser uma tentação para as pessoas, para não ser a causa de pecado na vida das pessoas. Consagre a sua família, né? Consagre o seu ministério, consagre a sua vida a Deus, né? Então, tenha um tempo de oração no seu devocional, ok? Outra coisa que você deve ter também no devocional é Bíblia. Então, leia a sua Bíblia no seu devocional, certo, irmãos? Então, o devocional é um tempo onde você entra para o quarto e fica com Deus, ok? Um tempo onde você fica em secreto com Deus. Quarta dica que eu vou te dar aqui, tenha um tempo de adoração no seu devocional. Separe louvores, sabe? E comece ali a adorar a Deus. Coloque louvores e comece a orar em espírito. Deixe a música rolar e comece a orar em espírito. A oração em espírito também é uma forma de adoração a Deus, ok? Tem dias, irmãos, que Deus não vai te pedir para você pôr músicas. Tem dias que Deus vai querer que você adore. Então você erga louvores a Deus, você dance para Deus, você, não sei o que Deus pode te pedir, mas é muito importante um tempo de adoração no seu devocional, ok? Outra coisa que é muito importante no devocional, anote aí, é oração em espírito. Ou pelo menos, como nós ouvimos na nossa quarta aula, a busca pela oração em espírito, né? Como os pastores falaram muito bem, busque uma palavra em Deus, uma palavra em espírito, né? Então, comece a buscar isso em Deus nos seus momentos devocionais. Não busque dons somente na igreja, ok? Você tem livre acesso a Deus diariamente, irmãos. Já chegue na igreja cheio de Deus, né? A Bíblia nos dá fundamento para isso, irmãos. A Bíblia diz o seguinte: quando se reunirem, um tenha salmo, né? Um tem a palavra, um tenha isso, um tem aquilo. Ou seja, já chega no culto cheio de Deus para entregar, né? Para fluir em Deus. E esse é o culto racional, irmãos, que Romanos nos ensina, ok? Diariamente você tem acesso a Deus. Não desperdice tempo. Não desperdice a presença de Deus, o acesso que nós temos ao Santo dos Santos. Diariamente nós temos esse acesso, ok? Então, ore em espírito. Se você ainda não ora, busque a oração em espírito lá no seu secreto com Deus, ok? Outra dica que eu posso te dar em relação a devocional é leia livros cristãos. Leia livros, né, no seu período de devocional. Então, leve a Bíblia, leia a sua Bíblia, depois medite um pouco em alguns livros, depois você ore a Deus, adore a Deus, né? Tenha esse tempo com Deus. Por quê? Porque é muito importante, irmãos, quando nós nos aprofundamos também em algumas coisas a mais, ok? Então, nunca troque um livro pela palavra de Deus, ok? Se você tem dificuldade de ler a Bíblia, esquece por um tempo os livros e leve só a sua Bíblia para o devocional,
O importante é você estar lendo a Bíblia, fluindo no que Deus tem para sua vida, ok? Quando isso aqui já estiver sendo constante sobre a sua vida, pegue um livro e comece a ler junto com a Bíblia no seu devocional, ok? Isso também é muito importante para que você amadureça em Deus, para que você conheça novas coisas em Deus, ok? Mas nunca troque os livros pela palavra de Deus, como eu falei ontem, né? Muitas pessoas leem mais livros sobre a Bíblia do que leem a Bíblia. Nunca faça isso. Não troque os meus livros pela palavra de Deus. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia, deixe o meu livro aí guardado, leia a Bíblia, ok? Isso é muito mais importante na sua vida. Última dica aqui que eu posso te dar é medite e escute Deus falar com você. Lembra que nós falamos lá no tópico da oração, irmãos? É muito importante você escutar Deus falar com você. Então, você vai entrar no devocional, você vai adorar, você vai falar com Deus, você vai orar, você vai ler a Bíblia e depois medite em tudo isso, medite em tudo que você falou, em tudo que você leu na Bíblia, né? Medite no que Deus foi gerando em você enquanto você orava em línguas, né? Deixe Deus falar com você. Quando Deus falar com você, acabou o seu devocional, ok? Isso é um devocional, irmãos, ok? De uma maneira simples e rasa aqui, eu quero te ensinar a ter uma constância em Deus diária, ok? Isso é o devocional, de uma maneira simples, ok? Então, entre no seu quarto todos os dias. E algo importante, irmãos, é nós compreendermos que nós precisamos nos cobrar, certo? E nos disciplinar a termos diariamente um tempo especial com Deus, ok? Então, não escute essa aula aqui, anote e siga a sua vida normal. Não. Hoje mesmo, se for possível, ou amanhã, já comece uma vida devocional com Deus, ok? Diariamente, tenha um tempo com Deus. Ok? E eu sei que talvez isso aqui possa parecer um peso para você, possa parecer algo muito pesado de se fazer se você não faz, mas se você ama a Deus acima de todas as coisas, se você ama a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, de toda a sua alma, o devocional não vai ser um sacrifício, vai ser um prazer diário. Escute o que eu estou te falando. Se você ama Jesus, quando você entrar no quarto, você vai entender o que eu estou te falando. Vai se tornar um prazer diário, ok? Então, irmãos, dentro disso que eu estou te falando aqui, nós vamos começar a entender a chave que poucas pessoas falam sobre o devocional. E é muito importante nós compreendermos. Que chave que é essa? O devocional, irmãos, é o encontro diário do noivo com a noiva. Anote isso, pelo amor de Deus. O devocional é o encontro diário do noivo com a noiva. Não é um sacrifício, não tem que ser feito. Não, é um prazer, porque é o lugar onde você se encontra com o seu noivo. É o lugar onde você se encontra com o doce Espírito Santo. É o lugar onde você se encontra com o seu Pai. É o lugar onde você se encontra com o seu amado Jesus. Irmãos, eu me lembro quando eu ainda namorava com a Milena, né? E quando a gente tinha um encontro marcado, a gente ficava ansioso para se ver, né? A gente não conseguia pensar em outra coisa a não ser nos encontrar, né? E quando estava perto, então, da data do nosso casamento, meu Deus do céu, a gente não conversava sobre outro assunto, era só sobre o nosso casamento, né, irmãos? E o que isso aqui quer dizer, irmãos? Quer dizer que quando nós amamos a Jesus, não se torna um sacrifício devocional, e sim um prazer, porque Ele é o nosso noivo, entende? Então, da mesma forma que eu ficava ansioso para estar com a Milena quando a gente namorava, quando a gente ainda não era casado, eu preciso estar ansioso para estar com Deus, para estar com Jesus, com meu amado noivo. Tem que ser um prazer conversar com ele, tem que ser um prazer conversar sobre o nosso casamento, tem que ser um prazer conversar sobre a nossa festa de casamento, sobre as nossas bodas que vai ser no céu. Vai ser um prazer eu falar de quando Jesus voltar e não um medo no meu coração, é um prazer eu entrar no quarto e falar: Jesus, eu não vejo a hora do Senhor vir me buscar. Eu não vejo a hora de estar aí com o Senhor. É um prazer. Por quê? Porque Ele é o meu amado noivo. Irmãos, um devocional vai muito além de orar e ler a Bíblia. É um encontro do noivo com a noiva. Anote isso, pelo amor de Deus, para que você compreenda que não é um sacrifício, é um prazer diário.
é conversar sobre o casamento, é se afogar em amores realmente por Jesus. Devocional é diariamente encontrar-se com o seu amado noivo, ok? Então, irmãos, aqui nós começamos a compreender aonde muitos cristãos erram. E aonde é que essas pessoas erram, irmãos? Elas erram em entrar no devocional sem amar a Jesus. Porque o devocional sem amor por Jesus se torna religiosidade. E aqui é o cuidado que nós precisamos começar a ter, ok? Irmãos, quando Jesus estava na Terra, ele se deparou com muitas pessoas que cometeram esse erro, né? Ele se deparou com os fariseus, né? Com mestres da lei, com o jovem rico, né? Com os saduceus. Todos esses aqui que eu citei eram pessoas que oravam, jejuavam, cumpriam os 10 mandamentos, né? Iam no templo dar oferta. Porém, irmãos, eles eram religiosos. Eles não tinham, de fato, intimidade com Deus. Se tivessem, teriam reconhecido Jesus como Salvador. Eles oravam, jejuavam e não reconheciam Jesus. Eram apenas religiosos, apenas faziam aquilo que era mandado, né? E olha o que Mateus 9,13 nos ensina. Desejo obediência e não sacrifícios. Apenas praticar os princípios espirituais, irmãos, não é o suficiente. O que Deus quer gerar em nós é uma total dependência dele, é mais amor por ele. Ele quer que nós venhamos nos doar por completo para ele. Então, por completo, se eu me dou a Deus, o meu tempo não é nada, sabe? É um prazer estar com ele. Irmãos, se fosse suficiente apenas orar, ler a Bíblia e jejuar, diversas religiões do mundo estariam corretas, porque muitas religiões fazem isso. O principal não é o sacrifício da manhã, mas a obediência no restante do dia. E aqui nós precisamos compreender isso, irmãos. É óbvio que nós estamos falando aqui que é preciso obedecer a Deus. E aí talvez você fale, Kennedy, então eu não preciso sacrificar o meu tempo pela manhã, não preciso estar com Deus pela manhã? Claro que precisa, porque é isso que vai gerar a obediência no decorrer do dia, ok? Porém, se você confundir amor por religiosidade, não vai valer de nada o nosso devocional. Então, a chave de tudo isso é o amor, irmãos. 1 Coríntios 13 vai nos ensinar isso. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, de nada vale. Então, o amor é o principal fundamento do devocional.